A família do Kaká, nessa época, já me levava na igreja, eles me incentivavam a ir na igreja. O Kaká é bem centrado, né? Sempre foi, muito, né? E na minha transição de carreira, jogar futebol e passar a ir para educação física, ele foi um cara que me deu um alicerce. É como um mentor, então. Exato. Padrinho, mentor. Então ele assim... Norton Melo estava destinado a brilhar nos gramados do São Paulo FC ao lado de Kaká, mas o destino tinha outros planos. Em vez de desistir, ele transformou esse momento difícil em uma oportunidade única. Da frustração nasceu uma nova paixão: ajudar atletas e celebridades a alcançarem seu máximo potencial. Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, Gabriel Medina, Maiara e Maraiza são apenas alguns dos grandes nomes que confiaram no seu trabalho como preparador físico. Quando o mundo parou na pandemia, Norton revolucionou o mercado fitness, levando treinos ao vivo para milhares de pessoas em casa. Hoje, como empresário e mentor, ele comanda a plataforma de treinos e a rede Studio Core, provando que é possível se reinventar e alcançar o sucesso por diferentes caminhos. Podcast Hora Viva. Tudo o que você precisa aprender sobre saúde, bem-estar e motivação. Hora Viva, meu povo! Eu sou Ricardo Nakal e esse é o seu podcast de saúde, bem-estar e motivação. Hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial. Ele é empresário, ex-jogador, educador físico, nada mais, nada menos que Norton Melo. Norton Melo, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. É uma honra ter você aqui, né? E queria saber um pouquinho da sua história, queria saber como você foi parar nos campos de futebol. Conta pra gente um pouquinho aí. Obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui, Ricardo. Prazer imenso. E poder compartilhar um pouquinho, né, da história é sempre legal. Assim, eu sempre fui incentivado ao esporte desde pequeno pelo meu pai. Meu pai é apaixonado por futebol, sempre foi um São Paulino roxo. Então, desde pequeno ele me levava em estádio de futebol. Primeira vez que ele me levou, eu tinha acho que 1 ano e 10 meses. Bem novinho, no berço exato. Quase. Bebê de colo, ele me levou em estádio de futebol. E então essa paixão foi passando para mim também, né? Então ele sempre me incentivando a jogar bola, e ele foi pai muito cedo, muito novo. Então ele ia jogar futebol com os amigos, ele me levava junto também. Então eu comecei a dar os meus primeiros passos em campeonato com 5 para 6 anos. E teve um campeonato específico que eu participei, que eu tinha 6 anos e os meninos do campeonato tinham 8. Então eu era 2 anos mais novo e eu me destaquei no campeonato. Fui artilheiro do campeonato, e é uma idade que tem muita diferença. Sim. 2 anos, 1 ano, né? Foi ali que perceberam que você tinha talento. Isso. E aí o São Paulo, as categorias de base do São Paulo se interessaram e eu comecei a jogar dentro do São Paulo lá, né? Então eu cresci meio que dentro das categorias de base do São Paulo. E dos 8 aos 18 eu vivi lá dentro, né? Então treinando todos os dias, recebendo todo o suporte deles, eu falo até em educação, né? Porque através ali do dia a dia, do esporte, dos treinamentos, eles traziam uma educação muito legal, ali, uma disciplina, muita disciplina, exato. Eu costumo falar que na minha infância o esporte, o futebol, ele não era apenas uma diversão, mas era já encarado como um trabalho. Então era muito colocado desde pequeno na nossa cabeça sobre disciplina, sobre ser constante, sobre treinar, repetição. Então isso foi me educando, né? E isso eu fui depois levando para todas as áreas da minha vida, né? Você acha que teve algum momento assim que você saturou, falar, puta, tem que treinar hoje também, de novo? Teve algum momento da sua vida que você falou, não, peraí, agora eu quero ser criança, eu quero brincar um pouco, eu quero fazer uma coisa diferente, ou não? Você sempre gostou muito disso? Não, assim, teve esses momentos? Com certeza tinha dias assim que eu não queria, que eu não estava com vontade, né? Então tinha dias que eu queria ir embora antes, né, do que acabar o treinamento, eu não queria ir no dia. Então você vê os seus amigos indo brincar, indo comemorar aniversário, essas coisas, e não, você tinha que ir lá treinar. Tanto é que eu passei por diversas escolas, porque como eu treinava muito, muitas vezes eu faltava muito nas escolas também. Então os meus pais tinham que me mudar várias vezes de escola para eu poder ir acompanhando, né? Mas era uma aposta, né, que minha família e todo mundo fazia, né, ali para um futuro. Sim. E aí depois do São Paulo, aí eu passei por Palmeiras, Criciúma, né, em Santa Catarina. Depois voltei para São Paulo, no interior comercial de Ribeirão Preto.
E durante todo esse percurso, fui tendo várias lesões, né? Vários imprevistos aí. Isso depois chegou um momento que estava já me saturando. Então eu pesava na minha vida que se eu tinha dor ou prazer, né? Que o esporte de alto rendimento é muito isso. Você nunca vai estar 100%. Você sempre tem um pouquinho de dor ali, um incômodo ali. Não é saúde, né? Não é saúde, exatamente. Esporte de alto rendimento não é saúde. E aí chegou uma hora que essa balança ela estava pesando muito mais para dor do que para prazer. E eu tava naquela briga dentro de mim, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu paro? Será que eu não paro? O que eu vou fazer? Quais foram as lesões que você teve? Tive LCA 2 vezes. LCA é o cruzado anterior, é do joelho, né? Isso, do joelho. Menisco, tirei 100% ele praticamente. Caramba. Tive fratura exposta no braço. Nossa, fratura exposta no braço. Fiquei 9 meses com gesso. E recuperação. E a fisioterapia teve um papel importantíssimo aí na sua vida, né? Teve. O fisioterapeuta foi seu melhor amigo, né? O melhor e o pior. Melhor e o pior. Porque as sessões de fisioterapia é sessão de horror. Judia, né? Judia muito. Judia pro bem. Mas principalmente joelho. O joelho ali foi do LCA para você dobrar a perna, né? Todos os exercícios que você tem que fazer. Você tirou do posterior de coxa, tendão? Foi. Porque o LCA, você tem uma ruptura ali, né? Desse tendão que cruza, né? O joelho, né? E aí você tem que tirar ou do tendão patelar, que é na frente do joelho. Eu tirei do patelar a primeira vez posterior. E depois do posterior. E aí foi, assim, quando eu rompi, né? A primeira vez tinha aquela dúvida, né? Será que rompeu? Será que não rompeu? Joelho? Mesmo joelho. Rapaz. Mesmo joelho. Na segunda vez que rompeu, eu já sabia, assim, porque já teve a lesão antes, e aí eu já estava inconformado ali quando foi num lance que aí eu sentei no chão e comecei a chorar, né, assim, que eu sabia que tinha rompido. Aí o pessoal vinha até tentar me animar, não, vocês não rompeu, vamos fazer exame. Aí eu falava assim, não, eu sei, eu rompi porque eu já tive isso antes, né, mas aí é que começou a vir um filme na cabeça da recuperação, do tempo de recuperação, porque a lesão para um atleta, por mais que você tenha todo um time ali de suporte, a lesão ela é um momento muito solitário. Terrível. Porque é você contra a tua cabeça durante o tempo que você tem para recuperar. E um LCA você vai recuperar em 6 meses, em 7 meses. Isso, fazendo uma boa fisioterapia bem precisa, né? Porque então, e assim, eu saí da cirurgia e já fui direto para fisioterapia. Olha só. E assim, todo dia, mas era... Assim, eu tenho vídeos dessa fisioterapia. A superação, assim, né, Norton? Porque não é fácil, né? A gente tem o exemplo do Ronaldo aí, que também teve terríveis lesões. E aí voltar depois, né? Voltar depois disso tudo, né? Com aquela insegurança, aquele medo, né? E é a cabeça, né? Muitas vezes ali, assim. Então, por mais que você fez uma boa recuperação, um bom fortalecimento, até você ganhar confiança novamente, é um tempo. Acho que a confiança, né? É o... Aí é um tempo, exato. Ô Norton, e essa fratura que você teve no braço foi exposta? Deve ter sido uma coisa tenebrosa, né? Foi. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E aí quando... Te impactou muito? Foi a chamada cama de gato, né? Que o zagueiro fez em mim. Aí eu caí, quebrou e na hora eu não percebi. Porque na hora da pancada eu caí com a mão aqui para trás e levantei. Nessa que eu levantei... eu não senti dor na hora, né? Eu escutei um barulho, né? E aí eu levantei e o zagueiro que estava do meu lado, ele que ficou impressionado e falou para mim. Ele falou, olha o teu braço. Aí minha mão tava aqui para trás, o osso para fora. Aí na hora deu um desespero assim, e aí fui direto pro hospital. E aí teve que fazer 2 cirurgias. Foi bem feio. Tanto que quando eu cheguei no hospital... O pessoal tava perguntando se eu tinha caído de moto. Caramba, de tão feio que tava. Se eu tinha caído de moto. Então, porque não é uma lesão... É uma lesão mais comum, né, em acidente, assim, né? De moto, de trânsito, do que muitas vezes jogando futebol. E aí foi um tempo também que... de deserto, né? Que eu falo assim. Mas é um tempo de aprendizado, né? De evolução ali, de maturidade... que acho que só os momentos difíceis da vida
que fazem você subir para um novo patamar, uma maturidade maior, faz você evoluir. Quando tudo vai bem na vida, é muito legal, a gente gosta, mas toda mudança, ela precisa, acho que antes de um deserto. Verdade. Então, nesse momento, você se apegou com alguns amigos mais próximos, com Deus? Como é que foi essa... Porque depois de tantas lesões, você fala mais uma, e agora, o que eu faço? Foi assim, a equipe de suporte, primeiro a família, né? Aí você tem os profissionais, você tem os seus amigos ali, mas é muito a tua cabeça, então acho que a fé, você se apegar em Deus ali, é o que acaba sendo um alicerce ali para você poder manter a tua saúde mental. Sua fé fortalecida nesses instantes, né? Com certeza. E agora me conta uma coisa, Norton. Depois que você teve essa lesão aí do braço, com a fratura exposta, tudo, você precisou fazer muita fisioterapia, né? Foi. E que história é essa de você aprender a tocar violão? Como é que foi isso? Você pode contar pra gente? Eu amo instrumento, né? E toco, mas por que eu aprendi a tocar? Eu aprendi a tocar por causa desse acidente do braço. Porque quando eu tirei o gesso, depois de fazer 2 cirurgias, esses meus 3 dedos, eles não tinham movimento. Né? E aí eu fiz fisioterapia bastante para eles voltarem e nada de resposta, nada de voltar. E uma vez um médico, ele comentou assim, ele perguntou, você gosta de instrumento? Eu falei, gosto, mas não sei tocar. Ele falou, então pega um instrumento, vai aprender a tocar um instrumento, vai que os movimentos começam a voltar, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e minha avó tinha um violão bem velho, que já estava todo empoeirado, sem corda lá na casa dela. E aí eu peguei esse violão, não sabia se era um violão bom, se não era, e aí levei num lugar para restaurarem ele. E aí peguei esse violão para mim e eu comecei a comprar revistinhas nas bancas, que não sei se hoje em dia existe, mas são revistinhas que ensinam a tocar violão. Então eu comprei várias dessas revistinhas e ficava lá nesse momento de solidão, né, ali com o violão, a revistinha e tentando fazer os exercícios, né, que tinham ali demonstrando na revista. E foi assim que foi voltando os movimentos dos meus dedos. E aprendeu a tocar violão muito bem. Exato, eu aprendi a tocar violão. Nos momentos mais difíceis da vida até saem coisas muito belas. Exato, né? Então algo assim que eu nunca pensei que eu poderia ter aptidão devido a esse acontecimento, né? Ele apareceu na minha vida. Que legal, Norton. Nossa, que história emocionante, né? E você também, no futebol, jogou ao lado de diversas estrelas, fenômenos aí, né? Você pode citar alguém que foi muito importante para você nesse meio do futebol, que fez a diferença realmente? Eu joguei joguei contra, treinei junto e a pessoa assim que foi marcante na minha vida, essencial, foi o Kaká. O Kaká, ele é mais velho do que eu, mas quando eu cheguei no São Paulo, eu cheguei com 8 anos de idade. Ele tinha, na época, 13, né? Ele é 5 anos mais velho. Mas como eu era o mais novo ali das categorias de base, também miudinho, pequenininho, magrinho, a gente tinha muitos momentos em que as categorias elas se juntavam, né? Então, desde a hora do refeitório ou quando vai fazer uma viagem para jogar. Então, como eu era o menorzinho, ele e um Júlio Batista também, eles na época eles me pegavam assim para me proteger, mas também zoavam comigo. mas assim ele acabei tendo esses protetores na minha vida ali assim. E que me ensinavam, me levavam para vários lugares. Tanto a família do Kaká, nessa época, já me levava na igreja, eles me incentivavam a ir na igreja. O Kaká é bem centrado, né? Sempre foi, né? Muito. E então, assim, aí ele virou um amigo, assim, de vida para mim. Até hoje, eu sou padrinho de casamento dele também. Então, ele é um cara que me deu um respaldo muito importante na minha vida, porque depois as coisas aconteceram na vida dele estourar e virar o melhor jogador do mundo, tudo. E na minha transição de carreira, né, de sair do meio do futebol, de jogar futebol e passar a ir para a educação física, ele foi um cara que me deu um alicerce no sentido de incentivar e me dar uma segurança no sentido, vai fazer lá a educação física e depois você vem para
trabalhar comigo. Até como um mentor ele foi, então. Exato. Padrinho, mentor. Então ele, assim, como eu conheço ele desde criança e conheço ele até hoje, ele é um cara que eu admiro. Todas as pessoas conhecem ele como jogador de futebol e tudo que aconteceu na vida dele, mas assim, a pessoa dele, ele é a mesma pessoa dentro e fora de campo, do que aconteceu antes da fama e depois, é a mesma pessoa, trata todo mundo igualzinho. Você vê que o Kaká não tem nenhum escândalo, nada. Normalmente jogador de futebol sempre tem uma desavença, o Kaká não, sempre foi um cara muito íntegro ali, Exato, você nunca viu uma notícia dele, né, assim, nada de polêmica, então ele sempre pegou no meu pé. Na verdade, os pais dele sempre me pegaram no meu pé. A mãe dele já me deu muitas e muitas broncas, entendeu? Então, é uma educação que foi muito legal ali. É uma família, virou da família. É uma família, exato. Virou da família. Então, ele foi, acho que, a pessoa mais importante aí nessa transição. Que legal. Ô Norton, você lembra alguma fase curiosa que você teve nesse tempo do futebol? Alguma polêmica, algo engraçado que você queira compartilhar? Eu trabalhei com o Adriano Imperador também, trabalhei com ele também. E ele, assim, ele é um cara sensacional que... Ele parece uma criança. E uma vez depois de um treinamento, a gente foi almoçar num barzinho. Né? Almoçar não, a gente foi jantar num barzinho. E nesse barzinho tinha música ao vivo. Tinha um cara lá tocando jazz lá. E depois veio a conta, né, pra gente pagar. Aí nisso, tava lá na conta o couvert artístico, né? Aí ele leu aquilo, primeiro ele achou que era couve. Quando tava ali o couvert. Aí falou, não, a gente não comeu isso. Eu falei, não, isso aqui é da banda, não sei o que. Aí ele mandou chamar o garçom, o gerente. O que é isso? Não, é o pessoal tocando, né? Aí eu falei, não, mas foi vocês que contrataram, não fui eu. Se fosse eu colocava um pagode. Aí começou a criar caso por causa disso, do cover artístico. E porque era jazz, não era pagode. Então, mas assim, bem não de birra, de inocência mesmo, né? Ele é um cara muito simples, ele né? É muito ele simples. Chega em qualquer lugar. Em todo lugar, todo mundo assim ama ele, mas ele é bem simplão nessa parte. Legal. Que legal essa história aí, eu gostei bastante. Ô Norton, conta pra gente aqui, como é que foi porque depois você fez educação física, né, com apoio aí do Kaká e dos familiares e tudo, né? Como é que foi essa transição de carreira, né? Esse recomeço para você na educação física aí? Você também ficou conhecido pelas lives que você fez no período da pandemia, que deu recorde de visualizações, né? De pessoas ao vivo ali na live. Bateu mais de 30 mil pessoas? 30 mil pessoas, Como é que foi essa história aí? Na verdade, assim, a minha vida ela foi feita de recomeços, né? Então, saí do futebol muito cedo e não sabia o que fazer, vou fazer educação física. Aí comecei a trabalhar com os jogadores, fazendo preparação física deles. Aí, 2017, no final de 2017, quando o Kaká se aposentou, como eu também fazia treinamento dele, eu não sabia depois o que fazer. Falei, vou ter que trabalhar com pessoas normais no sentido de sem ser do alto rendimento, atleta. Aí comecei a trabalhar também com uma galera, artistas aqui do... Quem que você atende hoje em dia, Norton? Quem que você atendeu? Hoje eu não dou mais aula particular, mas atendi pessoal do sertanejo, Fernando Sorocaba, Maiara Maraíza, Marília Mendonça, Felipe Araújo. Marília Mendonça? Marília Mendonça. E aí, Tiaguinho, um pessoal também de ator, atriz. Isso foi devido ter trabalhado no meio do futebol, ter trabalhado com o Kaká, me abriu muitas portas, né? Então, assim, eu acabei conhecendo pessoas que eu nunca imaginei conhecer, e andar em meios que eu nunca imaginei também andar. Isso foi abrindo muitas portas para mim e foi trazendo uma visualização das pessoas quererem o teu serviço. Então, eu dava aula de personal e aí eu não tinha mais hora para vender, né? Porque eu dava aula das 6 da manhã até 10 da noite. 10 da noite, na verdade, era a minha última, então eu acabava às 11.
Então era das 6 às 11 trabalhando uma aula atrás da outra, montei equipe, montei consultoria online, mas também já estava num momento em que eu não tinha mais para onde crescer, escalar. É porque é a realidade de muitos profissionais hoje, né? Eles acordam 5, eu conheço diversos, que acordam 5 da manhã, dão aula até 10 da noite e ficam nessa vida desgastante por muito tempo, Muito tempo. É porque assim, você vai trabalhar bastante, você não tem vida social. Isso. Se você tem uma família ou se você sonha em ter uma família, vai ser muito difícil você poder conviver com a tua família. Para você ter uma ideia, os meus pais, eles moram no mesmo prédio que o meu. Isso já há muitos anos. Na época que eu dava aula de personal, morando no mesmo prédio, eu não via meus pais. Porque a hora que eu saía para trabalhar, eles estavam dormindo. A hora que eu chegava do trabalho, eles estavam dormindo. Então, eu via os meus pais no domingo, num final de semana, e não conseguia nem cruzar no elevador com eles. Então, assim, toda profissão que vende hora vai encarar em algum momento esse problema de escala, né? Sim. E o que vai fazer você escalar é um online. E aí, quando começou o ano de 2020, em janeiro de 2020, muitas pessoas da minha consultoria online que eram de fora começaram a me mandar mensagem para eu mudar o treino deles, para eles adaptarem para fazer em casa. Sim. Porque as academias estavam sendo fechadas. E isso era todo mundo me mandando esse tipo de mensagem, todo mundo que morava fora. As pessoas ficaram desesperadas, né? A academia fechada, precisa treinar pelo menos em casa. E eu comecei a achar muito estranho, assim, por que tá todo mundo falando isso pra mim, mas aqui no Brasil ninguém fala nada. Aqui no Brasil tá tudo normal, né? E eu tinha inaugurado uma academia física em dezembro de 2019. Pouquinho antes da pandemia. Pouquinho antes. Então eu comecei a ficar preocupado se isso chegasse no Brasil, que eu ia ter que fechar minha academia, como é que ia ser, até os alunos particulares, como é que ia atender. Sim. Então eu comecei já a pensar numa saída para o online. E aí eu comecei a fazer as minhas lives, né, live de treino todos os dias às 8 horas da noite no meu Instagram. Então começou a chamar a atenção das pessoas, isso. E aí quando veio a pandemia de verdade, veio o lockdown, né, que tudo fechou, as pessoas lembraram que tinha um cara fazendo treino ao vivo. Então vamos correr pro Instagram dele. Aí todo mundo começou a se direcionar para lá. A visualizar suas lives. As minhas lives. Então, assim, basicamente eu ensinando as pessoas a treinar dentro de casa, sem necessitar de equipamento. Até porque aquele momento, quem tem equipamento e quem não tem, a grande maioria não tem. Então, se eu fizesse treinos que precisasse de equipamento, de pezinho que for, ao invés de ajudar, ia ser uma barreira para a pessoa não fazer. O peso do corpo. Então, vamos fazer com o peso do corpo. Perfeito. Né? E aí começou assim. E aí as lives ali na pandemia, elas não tinham tanto objetivo assim, físico, né? De transformar o físico das pessoas. Mas para ser mais uma válvula de escape mentalmente para as pessoas. Porque na pandemia muita gente ficou mal mentalmente. Muito, né? Porque era um momento de insegurança, de incerteza. Ninguém sabe se essa vai durar uma semana, se vai durar 6 meses, quanto tempo. Até que o assunto era quarentena, né? Acharam que era 40 dias. 40 dias, quanto tempo vai durar isso? Então, aquela incerteza de emprego, as pessoas não sabiam se elas iam ser mandadas embora ou não. As que não eram mandadas embora, muitas vezes tinham o salário cortado pela metade. Sim. Então, foi um momento bem estressante para todo mundo, né? Então, ali era mais uma válvula de escape ali mentalmente para as pessoas do que propriamente ter o objetivo de emagrecer, disso. Sim. Bateu 30 mil pessoas na sua live. Foi um recorde mundial na live fitness, né? O Norton bateu esse recorde aí, para quem não sabe. Mais de 30 mil pessoas assistiram a live dele. E tá até no Guinness Book, né? Foi pro Guinness. Foi dia 1º de junho. Dia 1º de junho de 2020. Eu já estava fazendo live já há muito tempo, há meses, e aí dia 1º, quando foi chegar em junho, eu falei assim, não é possível que a pandemia vá até junho, né? Então, eu vou fazer essas lives até o dia 1º, dia 1º acabou, né? Vai ser a última. E muitas pessoas que estavam fazendo, né, começaram a encher meu Instagram de mensagem, pedindo para eu não parar de fazer, porque estava fazendo muito bem para eles, para a cabeça deles. Era um momento até em família,
em que as famílias às vezes se reuniam ali na sala para fazer o treino, todo mundo junto, entendeu? Então, eles dando relato como estava melhorando a vida deles. Mas eu já estava cansado, né, muito de fazer, né, todos os dias, né? Cansa, né? Porque era todos os dias, de segunda a segunda, até de final de semana. Sem folga. Sem folga. E aí eu falei que eu ia parar. E aí eles mandando essas mensagens, eles começaram também a mandar uma mensagem mostrando que tinha uma live na Austrália que tinha batido 27 mil pessoas simultaneamente. Aí saiu matéria disso, enfim. E as minhas lives tinha bastante gente, tinha 5, 6, 7 mil pessoas ali diariamente no horário ali da live, né? Fora o que a galera que assistia depois, nos outros horários, né? E como eles começaram a me pilhar com isso, com essa matéria, e eu falei brincando numa live, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, se dia 1º de junho tiver mais que 27 mil pessoas, que é o que eles atingiram, se tiver mais que 27 mil pessoas... Aí, ok, eu continuo fazendo as lives igual vocês pediram e vou fazer até o final do ano, sem parar. E aí? Aí eles começaram a mandar mensagem para todo mundo, né? Foi totalmente orgânico, um mandando pro outro. E aí no dia 1º de junho eu entrei na live, começou a subir o número ali das pessoas, subir, aí deu 30.700 pessoas. Ali simultaneamente. Cara, parabéns. Aí foi um sentimento que eu não sabia se eu ficava feliz. Você queria meio que descansar e não pôde, né? Vou ter que cumprir com aquilo que eu falei. Mas também essa live, que ela... Foi nela que me deu um clique que poderia sair um negócio daí. Porque as lives eu fazia de graça. Eu fiz o ano de 2020 inteiro de graça para as pessoas. Mas nessa live foi aonde me deu aquele despertar. Você enxergou assim, um negócio tem ali. Público para isso, entendeu? Então, e aí foi a hora que eu comecei já a pensar lá na frente, fazer um aplicativo, fazer... É isso que eu ia te perguntar. Você tem alguma dica para esse profissional que trabalha das 5 às 11 da noite, que você possa sugerir a ele, experimente mudar tal coisa, que provavelmente você vai trabalhar um pouquinho menos e ter mais qualidade de vida para passar com a sua família? Você tem alguma dica para esses profissionais? A minha dica vai ser o online. O online é assim, você ter um aluno ou você ter 1 milhão de alunos, essa escala, ela não vai aumentar a tua mão de obra. A sua estrutura, né? Porque existe um negócio que ele é escalável e escalonável, né? O escalonável é que eu tinha minha academia. Minha academia ela era física. Aí eu tinha franquias dela, né? Mas quanto mais franquias eu vou abrindo, eu preciso de um time maior, cada vez maior. Então, assim, para eu aumentar o tamanho da minha empresa, eu preciso aumentar também o número de funcionários, preciso aumentar o tamanho, às vezes, do escritório, preciso aumentar. Então, isso é um negócio escalonável, né? Já o escalável, não. Eu posso ter 1 milhão de clientes, posso ter 1 bilhão de clientes, mas a minha estrutura sempre vai continuar a mesma. Então, o escalável, ele é bom nisso, que é o online que te traz. Perfeito. Mas qual que é a dica que eu dou, na verdade, não só da área, para qualquer pessoa que quiser mergulhar no online. O online, ele funciona através da entrega. Esse é o ponto-chave. Assim, muitas pessoas elas querem, eu quero lançar um produto online, quero lançar um curso online. E aí vai tentar lançar, não vendeu muito pouco. Mas é porque antes da venda precisa ter a entrega. Precisa doar para receber. E a entrega ela tem que ser muito grande e consistente, porque é na entrega que as pessoas elas vão te conhecer, e essa entrega é de graça. Mas eu vou trabalhar de graça. Eu trabalhei 1 ano de graça para depois lançar o meu negócio. Mas esse 1 ano foi onde eu montei minha base. Então, assim, você não monta uma base cobrando, você monta uma base de graça, oferecendo de graça. Eu cito um exemplo que, vamos supor que você quer comprar esse meu celular, né? Você vai querer comprar e eu falo, custa tanto, custa R$1.000. Aí você me dá R$1.000, eu te dou o celular. Esse é o mundo natural, é o seu mundo que a gente vive. Já o online ele é diferente. O online, eu te entrego o meu celular. Né? Não, mas quanto custa? Não, tá aí. Amanhã eu te entrego de novo o meu celular. Aí outro dia eu te entrego de novo o meu celular. Eu vou te entregando meu celular, vou te entregando. Daqui um tempo, o meu celular vai estar aqui, aí você vai ficar esperando. Você não vai entregar o celular? Fala, então,
Agora ele custa R$5.000. Aí você me entrega R$5.000 e eu te dou. Mas por quê? Porque você já conheceu ele, você já se identificou com ele, você já Gerou viu uma como ele conexão funciona. real. Exato. Então, precisa ter essa entrega para depois eu ver a cor do dinheiro, falando Perfeito. assim, entendeu? Perfeito aí. Então, o online ele funciona meio que na contramão do mundo real. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então a minha dica é essa. Então é que muitas pessoas elas ficam muito pensando no sentido, mas eu vou trabalhar de graça, eu vou fazer isso. Não é o trabalhar de graça, a entrega faz parte de um processo. Um investimento. É um investimento, exato. Entendeu? É o teu conhecimento, tá todo dia ali na internet dando a cara para falar sobre algum assunto, alguma coisa. E aí depois, se você pensar em qualquer cara grande do marketing digital, você pensar em cursos. Vou dar um exemplo do Thiago Nigro. O Thiago Nigro, quando ele vai lançar algo de finanças dele, o que ele faz? A estratégia que ele usa, Pablo Marçal, essa galera usa. A gente vai fazer 21 dias de live em que eu vou ensinar você a investir seu dinheiro na bolsa. Tá. Aí ele faz, e todos os dias vai ser às 9 horas da noite. Aí ele faz 21 dias de live lá com a galera, ele ensinando. No último dia, no 21º dia, ele vai lançar um curso dele. É a cereja do bolo. Que é a cereja do bolo. Que aí ele te deu conteúdo durante 21 dias, aí no último dia ele te lança um curso, e esse curso dele vai falar o que ele falou nesses 21 dias. Mas mais organizado e mais bem feito, vamos falar assim, né? mais refinado. Então, é meio que isso. Então, antes precisa ter a entrega para depois você vir com o lançamento de algo. Bela dica, adorei. Agora, Norton, me fala, você também é autor de livro, né? Como é que chama o seu livro? O meu nome... Como é que as pessoas compram esse livro? Chama Norton Mello, das lives ao estrondo. Então, tem na Amazon, tem em qualquer livraria. Você colocar na internet, você já... Coloca lá, Norton Livro, aí você já acha. E aí conta um pouquinho da minha história. E também tem o treinamento online aí, pessoal. Quem quiser tá fazendo aulas aí que o Norton disponibiliza, né? É só entrar no perfil dele, né? Norton Mello. E lá tem o link para você estar adquirindo a aula do mestre aqui. Norton, adorei. E me fala uma coisa, você treina todos os dias? Procuro treinar todos os dias. Só não treino quando não dá. Vamos rodar um VT aqui do Norton treinando, pessoal. Vamos ver como é que é os treinamentos dele. Assista aí. Eu não vou te abandonar, mas você também não me abandona. Combinado? Quem tá chegando atrasado aí, vai ter que pagar burpee no final. Galera novata aí, vem comigo. Ready? Valendo. 30 segundos de execução nessa primeira passagem. Vai de um lado, vai do outro. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Eu quero finalizar aqui agradecendo muito você pela presença. Foi muito enriquecedor você estar aqui hoje. E queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas. Você já transformou tantas vidas, né? O que eu gosto de sempre lembrar as pessoas é que você é importante e a vida ela é feita de ciclos, de recomeços. Né? Então, de fases. Então, muitas vezes a gente tem a ilusão que a nossa vida está 100% nas nossas mãos. Mas a graça da vida são os desafios, porque eles nos fazem crescer, nos fazem evoluir. Então, nem tudo que a gente sonha vai acontecer, mas vão acontecer coisas que a gente também nunca sonhou. Então, acho que aí está a magia da vida. Quero agradecer, Norton. Muito obrigado, tá? Obrigado por ceder seu tempo aí. Esse foi o programa aqui, Hora Viva, com Norton Mello. Quero agradecer e seguimos.